Vamos conversar agora sobre a crise internacional, as perspectivas para a economia brasileira com os nossos convidados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe o presidente do consórcio Invepar, Gustavo Rocha, que ontem arrematou o leilão de privatização do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E no nosso estúdio de São Paulo, a gente vai conversar com o professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, William Eide. O comentarista Jorge Vidor participa da entrevista. É aquele negócio, sabe, ao mesmo tempo que você tem uma captação monstruosa, o Brasil é a vedete, é a economia da bola da vez, por outro lado, você tem a situação europeia com uma crise mais profunda, que vai demorar mais tempo para recuperar, a economia americana voltando um pouquinho mais lentamente, mas vai se recuperando também, e na Ásia você vê o Japão já patinando há algum tempo. Pergunto, como é que fica um grande investimento num país como o Brasil, com uma situação internacional com esse desenho? Não, todo investimento de infraestrutura você tem que confiar na perspectiva futura do país. Não é um investimento para 6 meses, 12 meses, é um investimento para os próximos 20 anos. Então, nós estamos muito confiantes e, se olharmos aí os últimos tempos, o Brasil ele descolou. Nós estamos vivendo um momento muito positivo e a infraestrutura é cada vez mais necessária. Gustavo, claro que você agora está colhendo aí os louros da vitória, mas não foi um certo surpreendente que aqueles pesos pesados do setor de infraestrutura, por exemplo, essas grandes empresas empreiteiras que têm já concessões rodoviárias, ou mesmo os operadores internacionais não tivessem entrado mais firme no leilão? Olha, sempre surpreende, porque você, num processo desse, você tem vários players participando, vários competidores, e a gente não sabe nunca o que o outro vem, o que esperar da outra proposta. Mas nós estudamos muito isso. Vocês entraram para matar também a concorrência. Nós entramos para ganhar. Nós estudamos muito isso, são mais de... Contar desde o início, tem mais de 1 ano e meio de trabalho e no mínimo 8 meses de estudo a fundo. E Guarulhos era o foco do Invepar? Guarulhos era nosso foco. É o principal aeroporto do país, porta de entrada do país. Mas é o maior problemático também. Um dos maiores problemas, maiores oportunidades. Você vê, Vidor, 1 ano e meio de estudos e tal, essa decisão se foca, essa vontade para um leilão rápido, né? Nós já tivemos leilões antes com muito tempo. Eles deram um lance que matou. Sem dúvida. Vamos convidar o William também para a conversa também, William, porque nós começamos a falar, de certa forma, não falei a palavra confiança, mas poderia falar. Você está vendo aqui um investidor confiante, uma combinação estrangeira e brasileira, mas na Europa, por exemplo, a crise de confiança é monumental. Quer dizer, um banco até fica um pouco receoso de eventualmente ter uma relação com outro banco. Como é que você observa esse mundo de turbulência e, ao mesmo tempo, o Brasil necessitando de investimento, infraestrutura e outros investimentos? Bom, em primeiro lugar, vale a pena falar do lado positivo. Como você falou, nós temos os Estados Unidos com uma tênue recuperação, mas nós temos a China com perspectivas muito boas, inclusive com a questão do novo presidente, que deve assumir ainda este ano, se não me engano é Xi Jinping. Ele é um sujeito muito mais aberto ao Ocidente, ele já teve diversas visitas aos Estados Unidos, a filha estuda em Harvard, e isso deve incrementar as relações entre a China e o resto do mundo. Ao mesmo tempo, quando a gente fala na China, estamos falando de um crescimento ainda que menor do que dos outros anos, mais de 8%. Isso tudo trouxe um novo ânimo aos mercados e a disposição de assumir mais riscos. E é nesse contexto que a gente enxerga essas emissões que a Ambima divulgou de 5 bilhões nesse último período. Então, quer dizer, nós temos esse lado. Do lado europeu, a coisa é mais complexa, quer dizer, a Angela Merkel e o Sarkozy não podem virar e falar assim, olha, nós vamos pagar a dívida de Portugal e da Grécia, porque eles nunca vão se ajustar aos critérios de Maastricht. Então, esse momento em que tanto Portugal como a Grécia tentam se ajustar é extremamente complicado para os dois. Até porque a única saída que eles teriam, mais lógica, seria aumentar a produção interna, o consumo interno, para gerar mais impostos e diminuir o déficit. Mas eles não conseguem isso porque eles também não têm exportações, Nem Grécia nem Portugal têm um volume grande. E mesmo as exportações que eles têm são restringidas pelo euro. Então eles ficam numa armadilha interessante. Sair do euro seria muito complicado, eu não acredito. Ficar no euro restringe as exportações e, portanto, a geração de caixa que poderia atenuar os problemas de déficit. Então a única saída para eles é reduzir pensões, reduzir salários, reduzir empregos. Mas isso tem um custo social elevado e que vai levar mais alguns anos para eles se recuperarem. É verdade. Eu só queria fazer
só a Petrobras sozinha captou 7 bilhões de dólares. Né? Agora, não sei nem como é que a Ambima calculou 5, porque só a Petrobras deu 7. Entendeu? Eu tenho 2 minutinhos ainda nesse bloco, deixa eu aproveitar essa história do ano e meio do planejamento, quer dizer... Peraí um instantinho, vamos fazer se ele dá um segredo. Saiu hoje no jornal que o fluxo de caixa do aeroporto de Guarulhos é muito inferior ao que vocês vão ter que pagar na concessão. Me explica essa... Vou explicar um pouquinho, então. Essa aí é uma... Isso o Guarulhos ano 2010, né? Ou 2011. Porque o 2011 ainda não fechou, provavelmente é Guarulhos 2010. Tá? O segredo ali, que vem basicamente a fonte do nosso estudo, ele vem muito, e todos são usuários dos aeroportos no Brasil hoje, né? O aeroporto ele é muito mal explorado do ponto de vista de receitas. Então você tem uma série de oportunidades em receitas não tarifárias em todos os aeroportos brasileiros, não é apenas Guarulhos, mas em todos. Só um número que a gente gosta sempre muito de olhar para fora e comparar. Se olhar para o benchmark mundial, lá fora, um aeroporto, 60% da arrecadação vem de receitas não tarifárias. E aqui, quanto? No Brasil, a média do setor inteiro é 20%, e de Guarulhos, que é o grande aeroporto hoje do país, onde estaria mais desenvolvido, é 40%. Então você vê que tem uma margem de, além do crescimento de tráfego... Mas você consegue no primeiro ano já fazer um... Não, no primeiro ano não. No primeiro ano você... Primeiro ano é muito trabalho para se preparar para a Copa do Mundo. Tá bom. Mas tem publicidade, tem comércio, tem parceria. Mas no primeiro ano talvez ele não tenha uma receita tão boa porque ele tem já no primeiro ano. Ele respondeu a primeira resposta dele, logo ele já disse, é para longo prazo. 16 bilhões já tem uma... Não tão longo prazo, porque são só 20 anos. Se for 50 era melhor. 16 bilhões já tem uma pontinha no primeiro ano, né? É o final do 12º mês. Lembrou bem o Guidor aqui.